O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos abrir a palavra de Deus, segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versos de 9 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. E chegou até Maressa. Então, Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Versículo 11, vamos ler juntos? Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema aprendendo a orar diante do impossível. Vamos repetir? Aprendendo a orar diante do impossível. Se fosse na Universal, orando pelas causas impossíveis. Um dos estudos mais fascinantes da Bíblia é você estudar as orações da Bíblia. Você começa estudando lá, em Gênesis capítulo 18, a oração que Abraão fez, intercedendo por Ló. E aí você vai caminhando. O livro das Crônicas, que registra a história dos reis de Israel, tanto Crônicas e Reis, contam a história dos reis. E eu desafio você a nessa semana estudar as orações que foram feitas por esses reis. Porque a gente aprende com Jesus que nós só podemos aprender a orar orando e com quem ora. Lucas capítulo 11, certa vez, os discípulos viram Jesus orando e eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, ensina-nos a orar. Meus amados irmãos, o maior meio de graça que Deus deu ao seu povo é a oração. Se nós orarmos, nós iremos prevalecer. A vida cristã, ela é impossível sem oração. Os puritanos diziam: a oração é o oxigênio da vida cristã. Se eu não oro, eu morro. A oração precisa estar na agenda do pastor, na agenda da liderança da igreja, na agenda da igreja. A maior atividade do diabo contra a igreja é impedir que a igreja ore, é atrapalhar a vida de oração do crente. O diabo faz tudo para a igreja não orar e para você não orar. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero usar 3 exemplos aqui, porque a gente precisa aprender a orar. Cada dia a gente aprende mais.
E orar é como andar de bicicleta, não tem custo de treinamento. Você monta e vai. E vai. A oração é um mistério. Mas eu queria chamar a sua atenção para essa oração que o rei Asa faz. Diz o texto sagrado que Zerá, que era o rei etíope, saiu contra eles. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque você vai sempre observar que o inimigo está sempre saindo para batalhar contra o povo de Deus. A nossa vida cristã é uma batalha espiritual. Nós não temos paz. O diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor. Jesus diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Veja que Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. E chegou até Maressa. 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Asa saiu contra ele. E ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Mas aquela batalha jamais poderia ser vencida por Israel. Jamais. Presta atenção, irmãos. Há coisas na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida da sua família, que jamais será vencida senão pela oração. Deus é soberano e Ele fez isso. E a gente precisa aprender alguns princípios sobre como a gente orar diante das coisas impossíveis. Veja que Asa, ele clama ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Primeira coisa que nós aprendemos diante do impossível, o primeiro princípio de oração, é que nós dependemos totalmente de quem? De Deus. Você pode ter recursos, você pode ter amigos influentes, você pode ter relacionamentos, mas nada poderá te ajudar no momento da dificuldade, no momento do impossível, senão Deus. Dá um pulinho aí adiante, 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. A história de Josafá diz que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os meunitas, vieram a peleja contra Josafá. E disseram lá no versículo 2, grande multidão vem contra ti da além do mar. Versículo 3, então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Agora veja lá no versículo 12 de 2 Crônicas 20, o que ele diz? Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? E aí ele diz assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Meu irmão, presta atenção. No momento do impossível, na hora de enfrentar aquilo que você não pode vencer, você tem que clamar a Deus. Você tem que depender de Deus. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele.
E é muito bom viver essa experiência. Quando você descobre que você não tem mais ninguém, é só você e Deus. Foi assim com Jacó no vale de Jaboque. Ele passou os rebanhos, passou os filhos, passou as mulheres, e ele ficou só. E ele sozinho, ele lutou contra Deus. E ele diz: não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. Então presta atenção, diante do impossível, nós precisamos orar na certeza de que só Deus pode nos socorrer. Amém? Está fraco, amém, né? Amém? Segunda coisa muito importante que nós aprendemos nessa oração, e que se repete de uma forma padronizada nas orações do livro das Crônicas, é que as nossas lutas, elas não são nossas. As nossas lutas são as lutas de Deus. Presta atenção. Há na mentalidade bíblica aquele conceito de que eu e você, como povo de Deus, nós só temos lutas porque nós estamos com Deus e Deus está conosco. Nós só somos atacados, nós só passamos por tentações, por provações, porque nós somos de Deus. Mas o que acontece? Nós temos o hábito de achar que os meus problemas são os meus problemas. E até tem um ditado: ema, cada um com seus problemas. Mas na Bíblia não é assim. Se você está passando por uma luta, porque você é crente, se você está passando por uma luta, por uma tribulação, por uma perseguição, se você é de Deus, essa luta, esse problema é de Deus. Deus diz lá no profeta Isaías que Ele se angustia com as nossas angústias. Ele está conosco quando nós passamos pelas águas, pelos rios, pelo fogo. E nós precisamos aprender a orar diante do impossível, dizendo: Senhor, essa luta não é minha só, essa luta é tua. Vou pegar um exemplo. 2 Crônicas 30, tem a história aqui de Ezequias, do rei Ezequias, e os exércitos assírios, através de Senaqueribe, foi conquistando todas as terras e destruindo todos os povos. E chegou a vez de Judá. E quem estava no comando de Judá era Ezequias. Mas antes de Senaqueribe destruir Judá, ele escreve uma carta, afrontando o rei e afrontando ao Deus. Presta atenção, quando o diabo ataca um crente, ele ataca o crente porque ele é de Deus. Quando Deus elogia a Jó como sendo um homem temente a Deus, o diabo vai lá e diz: ele só é temente a ti porque o Senhor abençoa a vida dele. Vamos lá, por favor, lá para Isaías capítulo 37, que Isaías foi o profeta dessa época, de Ezequias, e ele vai nos dar um detalhe. Capítulo 37 de Isaías. Veja, a partir do versículo 14, o rei da Síria manda uma carta desmoralizando o povo de Deus, desmoralizando Deus. Veja no texto: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo:
ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reis da terra, tu fizeste o céu e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e veio. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o quê? O Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Você já pensou nisso? A família que você tem não é sua, é Deus que a junta. Os filhos que você tem são herança do Senhor. Os bens que você tem são de Deus, você é mordomo. Sua identidade, sua filiação, seus dons, seus talentos, tudo que você tem é de Deus. Todas as bênçãos espirituais que nós temos de Deus, as temos em Cristo Jesus. Isso é tão sério que quando Jesus vai converter a Paulo, ele diz para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Perseguir a igreja é perseguir a Jesus, o cabeça da igreja. Perseguir o corpo é perseguir o cabeça da igreja. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que aqui nós aprendemos esse princípio maravilhoso. Nós dependemos só de Deus, diante do impossível. Mas nós temos que, diante do impossível, entender também que esse impossível não é meu, é para Deus também. Um irmão bastante crítico perguntou: pastor Ivan, por que o senhor está comprando tanta casa? O senhor é corretor de imóveis? Desgraçado, né? Estou comprando casa para mim. As casas estão sendo compradas para servir a igreja. Estão passadas em nome da igreja, mas tudo é de Deus. Jesus Cristo pode voltar amanhã e a gente não precisa nem usar as casas. Já ir para o céu. Eu quero que você entenda isso, porque é um princípio de oração do Antigo Testamento. Se você observar, todos oravam baseado na aliança. E eles diziam: o Senhor é que nos fez povo do Senhor. Então, a minha causa, a sua causa, é de Deus também. Aprenda isso. Porque você diz assim: os meus problemas. Veja bem, se você é crente, tudo que existe na sua vida é problema de Deus também. Os problemas da igreja são problemas de Deus. Os nossos problemas são problemas de Deus. Deu para entender? É maravilhoso isso. Primeiro princípio: diante do impossível, nós dependemos só de Deus. Diante do impossível, nós aprendemos que o meu problema, a minha impossibilidade também é de Deus. Terceiro princípio que está no texto. Terceiro princípio é que nada, nem ninguém poderá prevalecer contra o Senhor Deus. É impossível para mim, mas para Deus não há impossíveis. Abra sua Bíblia, por favor. Volta um pouquinho aí, lá em Josué, capítulo 10. Esse Josué não era presbiteriano. Não era. Se Josué fosse membro da igreja de Pinheiro, todo mundo ia chamar ele de xarope, crente xarope.
Josué foi para uma batalha segundo a ordem de Deus. Josué capítulo 10. Diz assim: então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, olha a oração que ele faz: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Não vamos discutir aqui, a descrição é fenomenológica, está descrevendo o fenômeno, porque nem o sol para, nem a lua para, mas a terra parou. O movimento de seu próprio eixo parou, porque quem? Um homem orou, porque ele estava numa peleja, e essa peleja não era dele, peleja de Deus. Você faria uma oração dessa? Geralmente a gente não faz, né? A gente diz, isso é a vontade de Deus, eu estou em paz. E às vezes a gente vai trabalhando isso, e a gente esquece que a oração nos foi dada justamente para que a vontade soberana de Deus se cumpra. Dentro da economia divina, a oração, ela é um instrumento, John Piper coloca isso muito bem, para Deus exercer a sua soberania. Quando você ora, você não está contra a vontade de Deus. Quando você ora, você está submetendo a vontade de Deus. Você está dizendo que Deus é soberano e que somente Ele é poderoso para fazer. Se você for ver lá, quando Deus responde à oração de Ezequias, Deus manda um anjo e mata 180 mil assírios, um anjo só, durante uma noite. Porque Senaqueribe afrontou o Deus de Israel, o único Deus vivo e verdadeiro. Deus está com o seu povo. Por isso que você, lá, quando Deus se revela na oração de Salomão, lê depois lá, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos um povo que tem nome. O pastor pregou a semana passada aqui, somos nação santa, somos povo, propriedade exclusiva de Deus. Quando Deus reuniu o seu povo, no final ele abençoava o seu povo com a bênção araônica, com a bênção apostólica, porque esse povo tem dono, esse povo tem nome, esse povo tem propriedade. Deus está conosco. Então para de lutar sozinho. Para de achar que você vai resolver. Para de querer ensinar a Deus como é que vai ser feito o negócio. Quarto princípio. Está aí no versículo 12. O que diz aí? 2 Crônicas 14, 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá. E eles fugiram. Quando eles foram feridos aí, a turma agora é nós. Foram para cima. Mas foi Deus que feriu. Por que isso, irmãos? Porque todas as nossas lutas diante do impossível, é Deus quem luta por nós, é Deus quem luta através de nós.
Segunda Crônicas, por favor, anda um pouquinho aí, capítulo 30. E 2. Vamos ler juntos, 32, 7 e 8. 32, 7 e 8. Mas vamos ler com força, com vontade. Está na tela aqui? Vamos lá, bem forte, bem bonito. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Louvado seja Deus. Ele nos ajuda a guerrear as nossas guerras, porque as nossas guerras são dele. Deu para entender? Jesus, ele nos desafia, ele nos incita, linguagem de Mateus, capítulo 7. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pois todo aquele que pede o quê? Recebe. E Deus, ele é maravilhoso. Se nós, como pais imperfeitos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ele, como pai perfeito, ele vai nos dar tudo o que nós precisamos. Eu queria desafiar você agora a nos ajoelharmos na presença de Deus. E vamos colocar diante dele as nossas causas, o quê? Impossível. E dizer, Senhor, a bola está contigo. E eu não sei o que fazer. Foi o que Josafá disse. Senhor, eu não sei o que fazer. Estou pelando de medo. Mas o Senhor que resolve.